Muitos dos prédios que enfeitam a linha do horizonte das nossas cidades nos encantam com aquilo que a gente vê, mas podem nos deixar muito inseguros com aquilo que a gente não vê. O concreto, o aço, o vidro, os traços da moderna arquitetura podem estar ocultando por debaixo das belas estruturas a doença fatal da infiltração. Com o tempo, a água degrada o concreto. E esse tempo se acelera com as águas ácidas da poluição, nas quais a alternância de calor e frio provoca um movimento contínuo de expansão e retração no interior do concreto. Isso corrói a dureza do aço, acelerando o envelhecimento de toda a estrutura. Mas é muito fácil evitar tudo isso e não comprometer 100% da reputação, 100% dos investimentos realizados e 100% do prestígio de um profissional ou de uma empresa. Basta usar cerca de 0,5% a 2% desse investimento numa obra de impermeabilização. Mas se já sabemos que água e concreto não se dão bem sem que a estrutura esteja devidamente protegida, como saber onde se deve ou não impermeabilizar? Podemos elencar uma infinidade de locais e situações que recomendam a impermeabilização. Pode ser em lajes expostas às águas de chuva, de chuveiro, dos serviços domésticos, de regador, das paredes e pisos em contato com o solo, ou água acumulada e armazenada em reservatórios, caixas d'água e piscinas. O que podemos concluir para um fácil entendimento é que toda estrutura ou parte dela que esteja em contato com a água em forma líquida ou de vapor, constante ou eventual, deve sempre estar impermeabilizada. Vamos utilizar um modo muito prático para demonstrar os efeitos da água sobre uma estrutura de tijolo ou de concreto e por que é importante a sua proteção. Nessa experiência, vamos observar primeiro um tijolo sobre uma lâmina de água num tanque de provas. Observe o que acontece com o tijolo sob o efeito progressivo da água. Agora podemos observar estes mesmos materiais devidamente impermeabilizados, submetidos aos mesmos testes. Esse mesmo efeito é observado com o concreto, e os laboratórios realizam esses testes para comprovar a necessidade e os benefícios da impermeabilização. É importante notar que os locais a serem impermeabilizados não são apenas aqueles em que a água aparece sempre em sua forma líquida, como no caso de banheiros. É que ela às vezes se disfarça em vapor d'água, altamente corrosivo, por ser rico em cloro e flúor. Além do que, novamente, como água, se infiltra em pisos, paredes e tetos, muitas vezes afetando não apenas o local onde tem sua origem, mas também estruturas de áreas vizinhas, gerando uma série de aborrecimentos. Bom, já vimos por que e onde impermeabilizar, mas fica uma outra pergunta no ar. Que tipo de produto usar nos locais expostos à ação da água? Para responder, temos que estabelecer uma divisão básica entre os tipos de estruturas, as que estão e as que não estão sujeitas à movimentação. Por exemplo, uma laje de grandes dimensões, submetida à luz do sol durante o dia e a um resfriamento noturno, faz com que sua estrutura se contraia e se dilate. É a isso que chamamos movimentação. Uma estrutura com esse tipo de desempenho exige material de impermeabilização com características flexíveis. As lajes são o exemplo mais comum e mais frequente de estruturas sujeitas à movimentação. Elas representam cerca de 80% de tudo o que se faz em impermeabilização. Por isso, vamos dar às lajes uma atenção especial. O primeiro passo a ser dado na impermeabilização de lajes é a limpeza.
Esse trabalho deve ser realizado cuidadosamente para não comprometer as operações posteriores. Completada a limpeza, é hora de preparar com argamassa de areia e cimento a superfície a ser impermeabilizada. Enquanto aguardamos o tempo de cura dessa argamassa, que deve ser de no mínimo 72 horas, vamos conhecer um pouco mais sobre os produtos impermeabilizantes. Pode-se dizer que de cada 10 trabalhos dessa natureza, 8 utilizam asfalto em sua composição, em razão da comprovada eficiência desse material. Vamos saber por quê visitando este laboratório. Aqui os produtos são submetidos a uma série de ensaios, entre eles o teste de tração. Este teste tem por objetivo avaliar a resistência à tração e a capacidade de alongamento de alguns materiais impermeabilizantes. Mas para que os produtos entrem na batalha contra a infiltração da água em condições de vencer essa luta, a eles é aplicado este outro teste, de puncionamento. Este outro teste é para analisar a capacidade de os materiais suportarem punções dinâmicas e estáticas. São vários testes. Vamos mostrar apenas mais um, para que você comprove a superioridade dos produtos asfálticos sobre outros materiais indicados numa impermeabilização. Agora analisamos a qualidade do composto, submetendo o material a altas temperaturas e verificando o seu ponto de amolecimento. A importância da realização de todos esses testes é avaliar o desempenho dos materiais para que as obras possam receber soluções em sintonia com as mais altas tecnologias. É bom lembrar que no nosso país são comercializados produtos importados, com características que não atendem aos padrões mínimos exigidos pelas normas brasileiras. Cabe a você, profissional, analisar com critério e solicitar do seu fornecedor testes de desempenho dos materiais. Bom, agora que obtivemos esse atestado de ótimos antecedentes dos produtos asfálticos, vamos voltar às atividades de aplicação desse excelente material na laje. Mas a aplicação da manta só deve ser feita depois de uma verificação muito atenta de detalhes como o caimento, a disposição dos ralos, tubulações, rodapés e soleiras. Sem esquecer que os efeitos do sol e da água não afetam apenas a laje, uma vez que as ondas de calor e os respingos da chuva atacam também as paredes. A solução é estender a elas uma boa proteção, impermeabilizando até cerca de meio metro acima do piso acabado. Nos banheiros, leve em conta a altura do chuveiro e o fato de que a água respinga em contato com o corpo e pode atingir uma altura superior à dos adultos que usam o box. Uma boa regra é impermeabilizar totalmente as paredes de divisa com closet e armário e o box até 1,90 m de altura. Para constatar de fato se o trabalho ficou a contento, deve ser efetuado o teste de carga d'água. Esse teste consiste na colocação de uma boa quantidade de água sobre a laje impermeabilizada. Para que a verificação seja confiável, a água deve permanecer por cerca de 72 horas sobre a laje. Como podemos ver, a operação foi um sucesso. Mas vamos falar agora das estruturas não sujeitas à movimentação ou nas quais ocorrem movimentações mínimas. É o caso das paredes que estão em contato com o solo. O caso mais extremo é o dos subsolos. Se nas estruturas sujeitas à movimentação se recomendam materiais flexíveis, nesses locais os materiais devem ser rígidos. É claro que a aplicação tem que ser igualmente cuidadosa e a verificação da qualidade do trabalho deve ser tão rígida quanto os materiais utilizados. A extensão total da área deve ser impermeabilizada. É fácil deduzir que nas construções com mais de um piso, os andares superiores têm maior necessidade de proteção contra a infiltração de água.
Outra boa maneira de atestar se uma área deve ou não ser protegida contra a infiltração é perguntar: vai ou não vai ter terra encostada? Se tiver, impermeabilização nela. Com tudo isso, você pode estar se perguntando: ok, já sei onde devo impermeabilizar e aprendi como garantir a eficiência da aplicação. Mas com tantos produtos à disposição, como saber qual deles é o melhor para mim? As boas casas de materiais de construção costumam ter não apenas essa variedade de produtos, mas podem prestar orientação quanto ao uso. Mas escolha sempre materiais normalizados, obedientes à legislação. Mas o primeiro passo importante é o planejamento, a qualidade do projeto. Entregue a profissionais competentes. O projeto define os materiais impermeabilizantes e a mão de obra de aplicação. Outra recomendação fundamental é avaliar no detalhe a qualidade da construção e fiscalizar a sua execução. Observar as distâncias corretas entre as tubulações, para facilitar a atuação de um técnico em caso de avaria. Bem, essas são as boas práticas quanto à impermeabilização. Práticas que acarretam uma série de grandes benefícios. Entre eles podemos destacar maior tempo de vida útil da estrutura e dos revestimentos, menor custo final, melhor habitabilidade e melhor aparência. Melhor valor de venda para o imóvel, melhor relação morador-construtor e melhor imagem profissional. Sem falar, é claro, na saúde das pessoas que usam o imóvel. Construções bem idealizadas e executadas, que são o testemunho mais eloquente que aquilo que é bem feito se mantém inalterado por mais tempo. Sem esquecer que recuperar um viaduto ou uma ponte avariada custa 5 vezes mais do que realizar uma nova construção. E que da Arca de Noé, a primeira obra de impermeabilização da humanidade, ao Canal do Trabalhador, no Ceará, que com 16 metros de largura e 100 quilômetros de extensão, é a maior obra de impermeabilização já realizada no mundo, o bom senso deve sempre prevalecer sobre o tempo e o espaço, em nome da reputação da construção civil, do prestígio dos profissionais que nela exercem seus ofícios e do respeito pelo patrimônio e pela vida.